Tudo bem? Vamos para mais uma aula. Falaremos hoje sobre binômio de Newton. Então, binômio de Newton é algo que nós já começamos a estudar desde o Fundamental 2, quando desenvolvemos alguns produtos notáveis. Vamos ampliar nossos conhecimentos sobre o tema. Quais são as expressões obtidas quando desenvolvemos as potências a seguir? Então, se tivermos um x mais y ao quadrado e um x mais y ao cubo. Veja, uma maneira de você encontrar isso é fazer uma análise geométrica, e aí você teria aqui um quadrado, então, com esse pedaço aqui, essa parte valendo x, essa outra parte valendo y, e aqui x e y. Então, se você fizer x mais y vezes x mais y, que é o quadrado, você vai ter um x ao quadrado, xy e xy, que dá 2xy, mais esse quadradinho pequeno aqui, que é um y ao quadrado. Então, você poderia desenvolver o binômio assim, geometricamente. No caso do cubo, da mesma forma, onde teríamos x ao cubo, mais 3 prismas, 3 paralelepípedos, 3x ao quadrado y, 3xy ao quadrado, tá bom? Que é esse, e 3x ao quadrado y, que são esses daqui, mais y ao cubo. Então, você poderia fazer isso ou desenvolver as potências, que é o que é mais prático fazer, que é o que nós estamos mais acostumados, não é isso? Fazer a distributiva, por exemplo, x mais y vezes x mais y, que aí dá x vezes x, x ao quadrado, x vezes y, xy, xy novamente e y ao quadrado. Então, chegaremos em x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Lá no estudo de produtos notáveis, nós enunciamos uma propriedade que dizia assim: quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aí temos aqui o x ao cubo, x mais y ao cubo, né, que fica cubo do primeiro, mais 3 vezes quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes primeiro pelo quadrado do segundo, mais cubo do segundo. Esse também é um produto notável que você também pode memorizar isso. Só que, se a gente for aumentando esse expoente aqui, isso vai dando cada vez mais trabalho. Fazer ela de forma geométrica vai ficar quase que impossível, e desenvolver isso aqui vai dar um trabalho imenso. Então, teve matemáticos aqui, por exemplo, que começaram a pensar em soluções sobre isso. Então, veja só, no entanto, esse procedimento torna-se cada vez mais trabalhoso à medida que o expoente aumenta. Por isso, vamos estudar uma fórmula para desenvolver expressões do tipo x mais y elevado a n, onde esse n é um número natural, qualquer que seja o n natural aqui, tá vendo? Antes disso, apresentaremos algumas propriedades dos números envolvidos nos desenvolvimentos dessas expressões. Então, veja só, nosso objetivo aqui é chegar na próxima aula. Isso não vai acontecer hoje, daqui a 2 aulas, porque hoje eu vou explicar um pouquinho sobre esse triângulo de Pascal e passar umas atividades. E aí, na aula seguinte, nós vamos aprender a desenvolver qualquer binômio desse, qualquer que seja esse expoente n natural, tá bom? Então, para facilitar esse processo, algumas pessoas pensaram algumas coisas sobre o tema. Por exemplo, Blaise Pascal, com aproximadamente 18 anos de idade, inventou a primeira máquina de calcular. Ele construiu mais de 50 delas. A dedicação de Pascal ao estudo do triângulo aritmético e suas propriedades resultou na obra Traité do Triângulo Aritmético, então Tratado do Triângulo Aritmético, escrita em 1653 e publicada em 1665. Apesar de a mais antiga apresentação do triângulo aritmético ser atribuída ao matemático chinês Yang Hun, que é esse triângulo aqui, foi Pascal quem desenvolveu importantes estudos com descobertas e demonstrações de novas propriedades. Por isso, o triângulo aritmético ficou conhecido como triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal é formado pelos valores de combinação de n p a p organizados em linhas e colunas. Então, observe, aqui a gente começa a contar tanto linha quanto coluna do zero. Então, eu tenho linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Ou seja, perceba que esse número aqui de baixo, na combinação, ele determina o número da linha. E o número de cima determina o número da coluna. Então, temos coluna 0,
coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, 6, 7, 8 e daí em diante, tá bom? Lembrando então, o número de baixo indica o número da linha e o número de cima indica o número da coluna. E observando que a gente começa a contar do zero, tanto a linha quanto a coluna. Então é linha 0, coluna 0, linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 0, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, tá certo? Observe que todas as combinações de uma linha têm o mesmo valor de n e todas as combinações de uma coluna o mesmo valor de p. Porque a gente organiza aqui tudo que é coluna 0, fica um embaixo do outro, coluna 1, coluna 2, daí em diante, para ficar mais organizado. Também podemos representar o triângulo de Pascal com os valores das combinações, ou seja, aqui eles estão escritos na forma da combinação. E aqui será calculado cada combinação e anotado o número que corresponde a essa combinação. Então aqui, quanto é combinação de 0 a 0? 1. Combinação de 1 a 0, 1. Combinação de 1 a 1, 1. Combinação de 2 a 0, 1. Combinação de 2 a 2, 1. 3 a 0, 1, 3 a 3, 1. Então perceba que essa primeira coluna, toda ela terá o número 1, assim como os últimos elementos de cada linha, tá vendo? Observe isso. Então aqui, ó, 1 e encerra com 1. Então toda a linha inicia com 1 e encerra com 1. E os do meio, esse aqui, então esse segundo número aqui eu já posso adiantar para vocês que ele corresponde ao número da linha, tá vendo? Ó, isso aqui é linha o quê? 0. Aqui linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6. Tá vendo? Percebam também que sempre o número de elementos da linha é um elemento a mais do que a linha que estamos falando. Então, por exemplo, linha 6. Então, ele tem 7 elementos. Por quê? Porque ele começa a contar da coluna 0 até a coluna 6. Então, a coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? E olha quantos elementos tem. 7, ó, 3, 6, 7. Então, se falarmos da linha 10, teremos 11 elementos, sempre uma a mais. E aqui estão todas as combinações, que são essas que estão aqui no meio. Lembrando que começa com 1, termina com 1. Começa com 1, termina com 1, e as do meio foram os cálculos das combinações. Bom, mas não é só isso. Então eu já falei que sempre em cada linha vai ter um elemento a mais do que o número da linha. A gente sabe que começa e termina com 1, e os meios aqui são os cálculos das combinações, né? Porque os outros, esses primeiros também, mas eu já estou adiantando que é 1. Mas temos algumas propriedades curiosas e interessantes. Vamos ver. A primeira delas é a relação de Stiefel. O que é essa relação de Stiefel? Ele diz assim: observe no triângulo que a soma de dois elementos consecutivos, então dois elementos consecutivos de uma mesma linha. Então, se pegarmos dois elementos numa mesma linha e pegarmos esses elementos consecutivos, isso vai dar igual ao elemento que vai estar na linha seguinte, ou seja, ele vai para a linha de baixo, só que ele vai ficar na mesma coluna desse segundo elemento daqui. Observe, linha 4. Então, 1, 2, ou coluna 1, coluna 2. E olha o que ele veio para, manteve-se na coluna 2, mas foi para a linha 3, para a linha 5, aliás, desculpe. Estávamos falando da linha 4, aí ele foi para a linha 5, tá vendo? Então olha aqui, ó, 4 mais 6 igual a 10. Assim como 6 mais 4, 10. 6 mais 5, 15, 21. 20 mais 15 igual a 35, tá vendo? 21 mais 35 vai dar 56. Então, para preencher essa linha aqui, você poderia fazer assim: 1 mais 8, 9. 8 mais 26, 36. 28 mais 56, 84. 56 mais 70, 126, tá vendo? Assim a gente pode descobrir os elementos da linha de baixo. Para isso, basta que você pegue dois elementos consecutivos da mesma linha, ó, linha 4, tá vendo? E coluna 1, coluna 2. Aí faz o que? Mantém a coluna 2 e aumenta um número aqui na linha. Então, ele mantém a coluna do maior e aumenta um número na linha. Tá vendo? Linha 4, ele passa para a linha 5. Coluna 1, coluna 2, ele permanece na coluna 2. Olha aqui. Linha 6, linha 6. Aí coluna 3 e 4. A resposta vai ser o quê? Vai ser coluna 4, só que na linha 7. Então, combinação de 7, 4 a 4. Que é esse resultado aqui, que é 35. Ok? Então, isso é o que diz a relação de Stiefel, que pode ser escrita nessa fórmula aqui, botando n-1, p-1, n-1, ou seja, falando da mesma linha, e aqui é o p-1 e p. Então,
colunas consecutivas, aí você mantém a coluna maior que é P e soma uma aqui, aí vira coluna N. Linha N, coluna P, melhor dizendo. Outra coisa interessante que facilita os cálculos, dá mais agilidade, é observar a soma de todos os elementos de uma mesma linha. Então, a soma de todos os elementos falando da mesma linha. Então, na linha 0, se observarmos a linha 0, ela só tem o elemento 1, tá certo? Então, a soma só pode dar 1. Na linha 1, você tem os elementos 1 e 1, então a soma dá 2. Na linha 2, você tem os elementos 1, 2 e 1, então a soma dá 4. Na linha 3, você tem os elementos 1, 3, 3, 1 e a soma dá 8. Na linha 4, você tem os elementos 1, 4, 6, 4, 1, que a soma dá 16. E na linha 5, a soma dá 32. Aí, quando você observa esses elementos aqui da soma, ó, soma 1, soma 2, soma 4, 8, 16, 32, você percebe que você pode escrever na forma de potência. Então, como é que eu escrevo 1 na potência de base 2? Então, é o mesmo que 2 elevado a 0. Na linha 1, a soma deu 2, então 2 é o mesmo que 2 elevado a 1. Na linha 2, a soma deu 4, que é o mesmo que 2 ao quadrado. Na linha 3, deu 8, que é o mesmo que 2 ao cubo. 2 à quarta, 2 à quinta. Olha que 2 à quinta é 32, 2 à quarta é 16, 2 ao cubo dá 8. 2 ao quadrado dá 4, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 0 dá 1. Ou seja, observe que os expoentes correspondem ao número da linha. Então, linha 0 fica 2 elevado a 0, linha 1 fica 2 elevado a 1, linha 10, 2 elevado a 10, linha 7, 2 elevado a 7. E o que é isso? Isso gera a soma de todos. Observe, é importante observar que é a soma de todos os elementos daquela linha. Então, se falarmos de uma linha N qualquer, então observe, ó, coluna 0, 1, 2, 3, até coluna N, tá vendo? Então, observe que na linha N você tem N mais 1 elementos, porque você começa a contar da coluna 0 até a coluna M. E como é que se faz a conta? Precisa fazer todas as combinações? Não. Basta você pegar aqui, ó, 2 elevado a N e generalizar, tá bom? Então, isso é uma propriedade que agiliza, né? Outra coisa aqui é das combinações complementares, mas na verdade nós já falamos isso quando começamos a estudar as combinações. Vocês se lembram disso? Fizemos, por exemplo, combinação de 6, 3 a 3. Não, vamos falar de outro. Combinação de 10, 3 a 3 é igual a uma combinação de 10, 7 a 7. É isso que acontece. Então, se você tiver aqui os números de cima, a soma deles for o número de baixo, temos combinações iguais. Aí é o que ele diz, olha, em uma linha, os seus termos equidistantes, eles serão sempre iguais. Claro que isso vai acontecer. Por quê? Porque você vai estar pegando aqui taxas complementares. Ó, 0 mais 8 dá o de baixo, que é 8. 1 mais 7 dá 8. 2 mais 6 dá 8. 3 mais 5 dá 8, tá vendo? Então, esses resultados sempre serão iguais. Os equidistantes, portanto. Daí temos isso aqui. A gente pode lembrar dessa ideia dos equidistantes. Então, se eu pegar uma linha toda, então a primeira combinação é igual à última. A segunda será a penúltima. A terceira será igual à antepenúltima. E daí em diante, tá bom? Essa aqui no meio, ele ficou um elemento central, então ele é igual a ele mesmo, né? Combinação de 8, 4 a 4, só vai ter um resultado que é igual, que é a combinação de 8, 4 a 4. Bom, essas são algumas propriedades importantes. Aí na página, deixa eu só pescar aqui no módulo, página 58, temos no final da página esse cálculo aqui. Então, vamos lá. Resolva comigo usando essa propriedade que vimos anteriormente. Duas combinações são iguais quando? Quando é que elas são iguais? Quando esses números de cima são iguais, então x mais 1 igual a 3, ou a soma deles dá igual ao da linha, não é isso? Então a soma das colunas dá igual à linha. Então foi o que nós vimos, que existem duas possibilidades aqui, que x mais 1 pode ser 3, ou x mais 1 mais 3 pode ser igual a 10, tá certo? Então, se x mais 1 for igual a 3, significa dizer que x deve ser 2. Aí você pode substituir até lá o x2 para conferir, ó, 2 mais 1, 3, 3 igual a 3, então ok. Ou então esse x mais 1 mais 3, ou seja, a soma aqui dá igual a 10. Então x é 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 3, 10, confere. Então o conjunto solução 2 e 6. Ok?
Bom, agora tem umas atividades para vocês fazerem na página 59, mas antes disso vamos falar desse triângulo que está aí, que ele traz uma outra observação, mas não é das propriedades mais importantes, assim, não é o que nós vamos usar mais. Mas vamos comentar porque está aí no módulo, né? Então é importante a gente trazer isso aqui, essa observação também. Existem outras propriedades que podem ser observadas no triângulo de Pascal, além de alguns fatores, além de alguns fatos curiosos. Vamos mostrar um deles. Observe que a soma dos elementos de cada diagonal é representados com uma mesma cor. Então, veja só, seria a diagonal, assim, fazendo associação com matrizes, é a ideia da diagonal secundária aqui. Então, eu passei linhas aqui só para te ajudar. Observe aqui do lado esquerdo. Então, se eu pegar aqui esses elementos dessa diagonal aqui, quanto dá essa soma? 1. Nessa segunda diagonal só tem o elemento 1, então a soma é 1 também. Nessa terceira diagonal tem os elementos 1 e 1, e 1 mais 1, 2, tá vendo? Vá acompanhando aqui, ó, olhando na esquerda e aqui na direita. Agora, nessa diagonal 1 mais 2, 3. Na próxima diagonal 1 mais 3 mais 1, que dá 5. E na próxima diagonal 1 mais 4 mais 3, que dá 8. E daí em diante, então, ó, 1 mais 5 mais 6 mais 1, 13. A próxima, que vai ser 1, 6, 10, 4. 1, 6, 10, 4, 21, depois 34, 55, tá vendo? Então, se você observar esses resultados aqui, eles formam uma sequência que nós chamamos de sequência de Fibonacci, tá bom? Essa sequência de Fibonacci é uma sequência importante na matemática, tá certo? Então, tem outras propriedades também que vocês podem a gente pode estar explorando e perceber que acontecem algumas relações. Então, como eu já tinha adiantado, vocês têm atividades das páginas 59, 60 e 61 para responderem, tá bom? Então vocês vão fazer, vamos corrigir isso na próxima aula, mas eu vou trazer aqui alguns exemplos do livro de atividades de vocês. Então eu vou ter aqui caderno de atividades, vamos lá para a página 41, tentem fazer essas questões aqui e depois vem comigo para a correção. Então vamos lá. Página 41, questão 60, ele diz: observe o valor de P nas seguintes igualdades. Lembrando que a combinação ela pode ser escrita aqui na forma binomial ou poderia estar escrita assim como é mais comum a gente trabalhar, onde eu colocaria combinação de 12 e aqui em cima eu teria um 2P menos 2, tá certo? Então pode escrever na forma da combinação ou na forma de binomial. Lembrando que na forma de binomial você lê de cima para baixo. Daí, para essas combinações serem iguais, você precisa ter que 2P menos 2 deve ser igual a P mais 4, ou esse mais esse deve dar igual a 12, tá certo? Então, olha só, se 2P menos 2 for igual a P mais 4, aqui aí você vai encontrar um P igual a 6. Mas eu quero dizer e chamar a atenção que você deve pegar esse número que você determinou e substituir para ver se tem sentido, para ver se é possível. Lembre-se que na combinação nós precisamos aqui ter a resposta disso aqui, um número natural. Então, olha só, 2P menos 2 igual a P mais 4, significa dizer que P é 6. Aí, se você pegar o P igual a 6 e colocar aqui, você vai ter 2 vezes 6, 12, 12 menos 2, 10. E 6 mais 4, 10. Então, ficou 10 igual a 10, ok. Esse aqui tá beleza, tá certo. Agora, e se esse mais esse, ou seja, se 2P menos 2 mais P mais 4 for igual a 12, olha isso aqui. Então, quanto é que vai dar P resolvendo essa equação aqui do primeiro grau? P será igual a 10 sobre 3. Aí você substitui o P igual a 10 sobre 3 lá e aqui, para ver se o resultado confere. Só que se você colocar aqui, ó, 10 sobre 3, você vai ter aqui um 10 sobre 3 mais 4, vai dar 10 mais 12, 22 sobre 3, ou seja, uma fração. E você não pode ter aqui uma fração, você tem que ter aqui um número natural. Significa dizer que esse 10 sobre 3 não atende à situação, então ele não convém. Então só o que ficou valendo foi esse, o P igual a 6, tá bom? Então lembre-se, quando você resolver, substitua para ver se é possível de fato ou não. Na letra B, seguindo o mesmo raciocínio, teremos que menos P mais 3 pode ser igual, ou a soma desse com esse pode ser 10. Aí vamos ver. Menos P mais 3 igual a 3P menos 5 indica que P é 2. Substitui. Menos 2 mais 3 vai dar 1.
3 vezes 2 vai dar 6, menos 5, 1. 1 igual a 1, naturais, beleza, ótimo. Isso aqui está valendo. Agora, menos P mais 3 mais 3P menos 5 pode ser 10. Então, vamos ver quanto vai dar P? 6. Aí, pegue o P igual a 6 e substitua agora. Então, você vai ter menos 6 mais 3, menos 3, tá vendo? Então, só em substituir aqui, você já viu que isso aqui deu menos 3, o que já está errado. Então, olha só, ele diz, não, esse aqui não convém. Então, não vamos usar esse, vamos usar só o 2. Tá bom? Então, fique atento a isso. Encontre, substitua para confirmar se vale ou não vale, se satisfaz, se convém ou não convém. Próxima questão, ainda na página 41, a questão 61, pede, calcule o valor das expressões. Bom, temos aqui a combinação 3 a 0, 4 a 1, 5 a 2. Você talvez observe, será que tem alguma propriedade para isso aqui? Não, vamos calcular cada um. Combinação de 3 a 0, isso aqui você sabe que é 1. De 4 a 1, você sabe que é 4. Esses dois aqui dispensam cálculos. E a combinação de 5 a 2, você sabe que tem dois fatores, então vai ficar 5 vezes 4 dividido por 2, 10. Ó, tá vendo? 1, como eu tinha dito, 4 e 10. Então, a soma, 15. Esse outro, combinação de 7 a 0, que dá 1. 8 a 1, que é 8. De 9 a 2, que dá 36, está aqui. E de 10 a 3, que dá 120. Somando 1 mais 8 mais 36, mais 120, 165. Pronto. Agora essa letra C, aqui tem algo interessante, tem uma propriedade que a gente pode usar, que nós vimos agora há pouco, que é a relação de Stifel. Observe, combinação de 10 a 7, combinação de 10 a 8. Então, se estivermos falando da mesma linha e de termos consecutivos, então poderemos observar que esse mais esse vai dar linha 11, coluna 8. Aí linha 11, coluna 8, mais linha 11, coluna 9, vai virar linha 12, coluna 9. Linha 12, coluna 9, mais linha 12, coluna 10, vai dar linha 13, coluna 10. Por linha 13, coluna 10, o resultado será igual a 1. Tá vendo aqui? Então, olha, os dois primeiros deu linha 11, coluna 8. Aí, somando com esse segundo, aí você tem o que? Linha 11, colunas 8 e 9, vira o quê? Vira coluna 12, linha 9, tá vendo? Linha 12, coluna 9, com essa outra que ficou aqui, que foi linha 12, coluna 10, aí você tem linhas iguais, colunas consecutivas, ele mantém a coluna 10 e aumenta o número na linha. Então, fica linha 13, coluna 10. Se no denominador você já tinha linha 13, coluna 10, então o número dividido por ele mesmo, o resultado é 1, tá bom? Mais uma questão, essa também para aplicar a propriedade, ó, linha 8, coluna 0, coluna 1, coluna 2, até coluna 8. Ou seja, aqui temos todos os elementos da linha 8. Então, precisa eu calcular cada um? Não, eu posso usar aquela propriedade do 2 elevado a n, né? Nesse caso, será 2 elevado a 8, porque estamos falando da linha 8. Então, 2 elevado a 8, 256. Tudo bem? Então, mais uma questão, aqui a questão 63 agora, também na página 41, ele diz, determine o valor de K, sabendo que essa soma é igual à combinação de 10K ao quadrado menos 2. Bom, observe aqui, ó, linha 8, aí coluna 5, coluna 6, então esse com esse vai virar o quê? Linha 9, coluna 6. Linha 9, coluna 6 com linha 9, coluna 7, vai ficar linha 10, coluna 7. Então, isso daqui da esquerda foi linha 10, coluna 7. Pronto. Agora, compare esse com esse, ó, linhas iguais. Então, K ao quadrado menos 2 pode ser 7, ou K ao quadrado menos 2 mais 7 pode ser 10, tá vendo? Então, vamos resolver cada uma a equação. Aqui o cálculo que eu fiz lá usando a relação de Stifel, chegando nisso. Ó, então, linha 10, coluna 7, linha 10, coluna K ao quadrado menos 2. Então, iguale, 7 pode ser igual a K ao quadrado menos 2. E quando 7 for igual a K ao quadrado menos 2, é porque K ao quadrado é 9. Ou seja, K é 3 ou K é menos 3. Aí você pode substituir, ó, 3 ao quadrado, 9 menos 2, 7. Menos 3 ao quadrado, 9 menos 2, 7. Então, esses dois aqui, todos os dois estão valendo. A outra possibilidade é que a soma seja igual a 10. Então, 7 mais K
K menos 2, ó. 7, que é desse, que é desse, que é desse, tá vendo? Tá tudo no mesmo lugar aqui. Então, 7 mais K menos 2 pode ser 10. Daí, K ao quadrado é 5 e K é raiz de 5 ou raiz de menos 5. Ou, aliás, ou menos a raiz de 5. Então, substituindo aqui, raiz de 5 ao quadrado dá 5 menos 2, 3. 3 mais 7, 10. Menos raiz de 5 ao quadrado dá 5. Menos 2, 3. 3 mais 7, 10 também. Então, todos os 4 ficaram valendo. Tudo bem? Então, é isso. E a minha mensagem é: uma águia não teme o galho que pisa, pois confia no poder de suas asas. Verdade. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau, muito obrigado pela atenção.